Muito bom dia! Quarta-feira, esse solzinho querendo sair, né? Tá meio fechadinho o tempo aqui em São Paulo. E quero saber como que tá aí na sua cidade. Conta pra mim aqui, que eu tô de olho no chat. Quero saber de onde você tá falando e como que tá o tempo aí. Afinal, a gente tá falando pro mundo inteiro, né? Tem gente de todo lugar do mundo assistindo Manhã IPP aqui na IPP TV. Muito bom dia, bom café para você que está tomando café, quem já tomou, quem vai tomar, que você tenha um momento de qualidade aí com a nossa companhia, é isso que a gente deseja. Hoje nós vamos falar sobre, falando em comida, né? Vamos falar sobre a Bíblia fala de veganismo. É isso mesmo. A gente tem feito uma série aí de programas falando sobre assuntos que a Bíblia fala, assuntos que às vezes a gente nem percebe, né, que a Bíblia fala, e outros que a gente já sabe. A gente já falou, vamos falar de cultura, já falamos sobre preguiça, a Bíblia fala sobre preguiça, vamos falar sobre dinheiro também, e tem uma série de assuntos nessa série, né, que a gente está fazendo sobre a Bíblia fala. E hoje a gente vai falar sobre veganismo. É interessante a gente ficar por dentro, saber o que a Bíblia fala, para a gente não ser levado por qualquer vento de doutrina por aí. Então presta atenção nesse programa. Hoje o nosso convidado prometeu responder tudo, brincadeira. Ele fala, mas pode fazer pergunta que o pastor Tiago responde. Ele aceitou esse desafio de falar de veganismo. E estamos aqui, daqui a pouco você pode fazer sua pergunta. Antes, eu quero ler um versículo que fala assim: aquele que come de tudo não deve desprezar o que não come. E aquele que não come de tudo não deve condenar aquele que come, pois Deus o aceitou. Esse versículo está lá em Romanos 14, 3. E já pode preparar sua pergunta. Eu quero dizer para você que está nos assistindo, aproveita e manda esse link agora para o seu grupo de WhatsApp lá. Manda no grupo da família, manda no grupo dos seus amigos, divulga. Também, se você não se inscreveu no canal ainda, se inscreve no canal, ativa o sininho, porque aqui entra cada conteúdo preparado com tanto amor e carinho e cristocêntrico, sem heresia, um conteúdo que você pode confiar, não tem problema nenhum. Então, assim, aproveita que é de graça. É difícil encontrar conteúdo bom de graça e aqui nós fornecemos esse conteúdo para você. Então, se inscreve no canal e compartilha aí o link agora, enquanto a gente está conversando aqui, para os seus amigos no WhatsApp aí, porque eu tenho certeza que as pessoas vão gostar de ouvir esse programa. Tá muito interessante, a gente preparou um conteúdo com muito carinho aqui para você. Mas antes de começar a entrevista, eu quero mostrar um VT sobre as cestas básicas. A pandemia continua, a gente tem visto aí casos aumentando, pessoas novas partindo, morrendo, muitas pessoas passando fome, e a nossa campanha de cesta básica continua para levar comida para essas famílias. E a gente tem um depoimento muito bonito que foi feito na sexta-feira agora, com o reverendo Hernandes Dias Lopes e também o nosso querido pastor Arival Dias Casimiro, sobre as cestas que nós entregamos, que nós recebemos, compramos, né, com a ajuda de vocês. Então presta atenção nesse recado. Olá pessoal, nós estamos aqui com o coração transbordante de alegria porque está chegando mais uma carga com 860 cestas básicas para serem distribuídas. A Igreja Presbiteriana de Pinheiros entende que é um tempo de generosidade, de assistência às pessoas que carecem de socorro e de ajuda. É muito importante entender que a igreja é o braço estendido da misericórdia de Deus às pessoas aflitas da nossa nação. Então, nossa gratidão a Deus por esta experiência maravilhosa. Eu quero dizer para você que a campanha continua, né? Nós estamos chegando a 60 mil cestas, nós vamos aumentar aí para 65, 70 mil. E você pode colaborar. Nós continuamos ainda com aquele valor de R$ 40,90. Entra nas contas da igreja, da Junta de Missões, da Junta Missionária de Pinheiros, faça o depósito e nós vamos continuar distribuindo. E você que é aqui de São Paulo, você que é irmão nosso, se a sua igreja, se os seus irmãos estiverem precisando na sua igreja, pode vir para cá. Nós vamos ajudá-los. Um grande abraço, Deus abençoe. Grande abraço, gente. Como
é bom poder fazer parte de uma igreja que tem essa visão missionária, que se preocupa com as famílias e tem feito esse trabalho tão lindo na pandemia, né? Essa é a igreja que manifesta o amor de Cristo, né? Que possamos alimentar mais muitas famílias e você pode fazer parte disso, ajudando, orando, contribuindo, né? De alguma forma, sendo um missionário para essa campanha de cestas básicas. Sempre muito bom. Olha só, quero dar bom dia para o Marco, que está lá em Marília, falou que solzinho e frio, está parecido com aqui, Marco. O Joel também falou, tem um bom dia a toda a equipe da IPPTV. Obrigada, Joel. A Sueli falou, bom dia, Lídia. Lindo dia para você e toda a equipe. Amém para todos nós, Sueli. A Aldeci também, bom dia com alegria. Olha que demais, gostei. Deus abençoe a todos. A Aldeci de São Paulo, aqui de São Paulo. E a Rosângela lá de João Pessoa, da Paraíba. Um bom dia para vocês e continue mandando aqui. E pode perguntar que pastor Tiago responde. Hoje a gente vai conversar com ele. Pastor Tiago trabalha aqui conosco no Ministério de Aconselhamento Bíblico. Então isso significa que de Bíblia ele sabe. E pode perguntar, pode mandar sua pergunta que eu estou de olho aqui. E eu quero dar bom dia para o pastor Tiago, já agradecendo a ele por ter aceitado esse desafio, né? E o nosso convite de participar desse programa falando sobre veganismo, né? Pastor Tiago, bom dia. Bom dia, Lídia. Bom dia a você que está nos assistindo também, a todos. Falar de um tema importante, né? Tem crescido esse movimento vegano, tanto no nosso país quanto fora também. E será que a Bíblia fala a respeito disso? Será que a Bíblia tem respostas com relação a isso? Então, convido você aí, como a Lídia já fez várias vezes, para a gente caminhar junto nesse processo de entendimento de um tema importante e relevante. Muito bom, né, pastor? E é um tema que muitas pessoas não querem falar, né? Não querem chegar nesse ponto. Aí posso começar com a pergunta que não quer calar, né? A Bíblia apoia o veganismo? Começar com uma pergunta leve. A Bíblia apoia o veganismo? Só para abrir um chave de ouro. Bom, antes de responder essa pergunta, eu acho que é importante entendermos o que é o veganismo. Boa. Para que a gente possa dizer se a Bíblia fala a respeito dele ou não. Essa definição que eu vou ler, eu peguei no site oficial do veganismo, né, que é o vegano, da Sociedade Vegana. Então, eles colocam uma definição que diz assim, é um estilo de vida, um pensamento filosófico, né, e aí tem a ideia de que a vida é sagrada e a centralidade que move, segundo o site, né, essa questão de praticar o veganismo como filosofia de vida, é a ideia da luta em favor dos animais, e aí não só está ligado com a alimentação. Então isso é importante, entender que o veganismo hoje, né, de sua forma geral diferente, por exemplo, do vegetarianismo, de uma pessoa que é vegetariana, ela não está ligada só com não comer os animais ou não comer coisas derivadas de animais. Tem a ver com estilo de vida, com filosofia. Então, por exemplo, eles não usam nenhum animal como tração de transporte, por exemplo, como, sei lá, andar a cavalo. Isso não pode ser feito. Teste em animais não pode ser feito. Não apoia o zoológico, enfim. Então, são várias questões como uma filosofia de vida que move o coração, né, que move a ser adepto dessa ideia do veganismo, né? E qual que é a ideia central do veganismo? É que toda vida é sagrada. E isso está muito próximo do paganismo. Da ideia do panteísmo, né, que a vida está, essa ideia não de uma divindade nesse sentido, mas principalmente na ideia de que a vida é sagrada e aí se equipara então a vida do homem, do animal com a própria vida humana. Então é isso que está por trás, não só de não vou comer, relacionado à dieta, por exemplo, mas está relacionado efetivamente com uma filosofia. Aí, respondendo à sua pergunta, a Bíblia apoia o veganismo? Não, a Bíblia não apoia o veganismo na sua essência. Por quê? Porque nós temos alguns relatos bíblicos. Primeiro, Deus criou os animais que são diferentes desse relacionamento com o ser humano. Então, a Bíblia é muito clara em dizer que Deus cria o homem à sua imagem e semelhança, e antes, né, ele tinha criado os animais. E aí ele dá uma ordem para Adão para subjugar esses animais, quer dizer, cuidar da criação. Agora é muito importante, né, nessa questão não há equiparação, não pode equiparar a vida de um animal com a vida de um ser humano, na questão criacional. Não estou dizendo que você não deve cuidar dos animais, a gente vai falar disso depois, que até Provérbios fala que o homem justo, ele cuida dos seus animais, essa age com misericórdia. Mas a filosofia que está por trás é uma filosofia de equiparar a vida ou a igualdade dessa vida. E isso quebra o princípio bíblico criacional.
Então nós temos alguns problemas com relação a isso. Então a Bíblia diz, né, no início, e na verdade a Bíblia fala sobre vegetarianismo e não veganismo. Então são duas coisas diferentes. Então o fato deles não comerem animais no início da criação, a gente vai falar um pouquinho lá no Jardim do Éden, não tem a ver com a visão que eles tinham sobre que os animais são equiparados à vida humana. Então essa filosofia que está por trás, e o veganismo traça, né, um caminho muito próximo do panteísmo, por exemplo, né? Que a vida está em todas as coisas, enfim, isso é complicado para o cristão. Interessante. E pastor, vamos chegar numa parte do versículo de Romanos 14, 2 lá, que é interessante, que ela fala que aquele que come apenas alimentos vegetais possui uma fé fraca. Como é que a gente pode interpretar essa passagem? Ok, é um desafio, né? É um desafio. Veja bem, é interessante nós entendermos quem é a cultura que Paulo está escrevendo aos romanos, né? Uma cultura pagã, que tem vários conceitos e tem várias questões sobre o comer ou não comer. E aí você tem os judaizantes que também tem uma questão com a comida, enfim, tem várias coisas acontecendo ali. Então a ideia propriamente não está ligada ao fato de comer ou não, quer dizer, da alimentação em si, mas está ligada com aquilo que eu acredito que me leva a comer ou não. Porque a discussão principal aqui sobre ser vegetariano, ser vegano, não é se eu como ou não somente isso, mas é o que move o meu coração para que eu não faça isso. O que move o meu coração para que eu não me alimente de certos tipos de alimentos. Então, quando Paulo escreve Romanos capítulo 14, e é um capítulo que eu gosto muito, quer dizer, eu gosto de todo o livro de Romanos, mas ele fala sobre a tolerância da fé. Então, ele está dizendo sobre ser tolerantes com outras pessoas. Então, ele coloca assim, aquele que é mais maduro, né? E quando fala na questão de maturidade, não está falando uma questão de que eu como tudo mesmo ou não comer. Está falando em como ele lida com certos tipos de alimentos com relação à crença. Então, por exemplo, essas carnes são oferecidas aos ídolos, então eu não vou comer isso daqui. Mas aí Paulo fala em outro lugar exatamente a questão seguinte, olha, se você entende, né, que tudo vem de Deus e que Deus permite comer os animais, então aquilo não vai ferir a consciência. Então, basicamente, né, a discussão maior não é sobre comer ou não, mas é sobre o que você crê, o que move o seu coração com relação a isso. E lá eles tinham alguns problemas sobre, não posso comer tal tipo de alimento. Inclusive, Deus dá uma visão para Pedro, anteriormente em Atos, falando o tipo de comida, né, de animais que Pedro não comia, e Deus então dá uma visão para ele, para dizer, olha, você vai tornar impuro o que Deus tornou puro. Então a ênfase ali é uma questão de fé, de crença e até mesmo de superstição. Então, olha, eu não vou comer isso daqui, porque isso daqui não pode ser, porque é oferecido ao ídolo e tal, e aí Deus diz assim, olha, se você come os vegetais, a fraqueza na fé não é por comer só vegetais, é por não ter um conhecimento esclarecido com relação a como a obra de Cristo afeta e como que o próprio Deus Criador deu todas as coisas ali para a alimentação e que ao fato de Deus ter abençoado, né, ter dado como bênção, como dádiva, então eu tenho ali a liberdade para poder me alimentar sem ter peso na consciência, no sentido... Porque a luta ali não é para com os animais, a luta ali é uma questão de fé. Então eles não estão fazendo uma causa de luta para com os animais, de não comer, quando Paulo está tratando. Ele está tratando uma questão de maturidade na fé, de tratar com a culpa e com a consciência. Tanto que Paulo chama aqueles que não comem de fracos, não depreciando eles, mas dizendo que cada um tem a sua progressividade dentro do conhecimento cristão. Então alguns mais maduros, outros menos, que é o comum de toda a igreja, de toda a família. Quer dizer, você tem pessoas na sua casa que são mais maduras, outras mais imaduras. E é o processo natural da vida de um cristão. Ele vai amadurecendo até ele entender que não é o fato dele comer aquela coisa que vai prejudicar o seu relacionamento com Deus, mas é a sua fé em Cristo Jesus. Pastor, eu estava aqui pirando na ideia de Daniel, né? Que ele deixou de comer. Aquilo era Daniel tinha uma maturidade espiritual muito grande, que ele soube ali agir também, não se contaminar. Fala um pouco que ele comeu, fez o quê? Tem alguma ligação? Claro, ali em Daniel nós temos um propósito específico. Né? Tá. Daniel sabia de todo o processo e ele, um jovem de 16, praticamente 16 ou 18 anos, indo ali para a Babilônia, ele então quer... E Deus usa aquele processo para testemunhar. Mas a pergunta é, Daniel foi vegetariano a vida toda? Não. Não, ele foi por um processo específico, né? E foi assim, pontual para mostrar o poder de Deus. Tanto que no final, não foi porque eles fizeram
restrição alimentar a causa de tudo aquilo, mas foi em saber que mesmo com aquela alimentação, Deus estava provendo o que eles precisavam, e aí o texto é muito enfático em dizer que Deus estava com aqueles jovens. Sim. Então a ênfase não é na dieta, a ênfase é na ação de um Deus que estava provendo, né, e lidando com o seu povo no fato de assegurar a sua vida, assegurar o seu bem-estar, para que ele chegasse onde ele chegou como líder, um dos líderes daquela nação, né, junto ali com o líder babilônico, para que ele pudesse testemunhar do Senhor. Então é proposital. E tem a ver com essa maturidade espiritual que ele tinha, porque ele soube discernir naquele momento que era preciso agir dessa forma, né? Ele lança um desafio, né? Um desafio de fé, que o Senhor iria sustentá-lo para que ele então tivesse especificamente ali mais saudável do que os outros jovens. Porque mas o normal seria ele comer e estar forte, né? Exatamente. Ele mostrou que era o Deus que mas ele não fez restrição alimentar por toda a vida. Exatamente, exatamente. Um processo, um período. O que eu quis destacar ali foi o discernimento dele da maturidade espiritual que fala, né? Que Paulo fala lá no começo que tem essa maturidade espiritual. Então a interpretação, né, voltando ali para Romanos 14, não é sobre o fato da causa animal, como é colocado, de uma filosofia com relação à vida ser igual do ser humano. Mas é uma ideia de que existiam crenças ali com relação aos animais, com relação ao que eram animais impuros, e aí então o texto bíblico fala a respeito de como nós devemos, né, lidar com isso e a progressividade. Quer dizer, Paulo diz, você que é maduro, né, que você come os alimentos, você não pode então menosprezar aquele que não come, dando a ideia de que ele está num processo de aprendizado também. Exatamente, muito bom, pastor. Mas tem uma questão muito, muito curiosa, que muita gente pergunta, que é, falam que antes da queda, o homem não comia carne, né? E que muitas pessoas usam isso para dizer que a gente deveria seguir o mesmo exemplo deles. Isso é um argumento plausível? Não. Não por quê? Primeiro, tá? Adão e Eva não eram veganos, eles eram vegetarianos. Por que eles não eram veganos? Porque eles entendiam o princípio criacional. Quer dizer, eles não comiam porque estavam defendendo a causa animal. E para aquele momento, para aquele contexto, Deus então permite que eles comam só dos frutos das árvores, dos vegetais e tudo mais. Então, assim, é um processo que nós temos, Lídia, de progressividade na revelação. Porque a questão dos animais, a gente vai ver depois, que não era só o fato da alimentação, mas era uma linguagem provida por Deus para apontar aquele cordeiro que seria morto. Quando João olha e fala assim, eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, a alimentação, a questão dos animais, o sacrifício, não era só uma questão da alimentação em si, mas era um fato de ter, né, obviamente, e apontar para o nosso cordeiro perfeito, que é o Senhor. Então, a alimentação, ela entra depois dos animais, né, ali depois de Noé, né, da arca de Noé, quando Deus dá de novo para ele a ordem de multiplicar e dá aos animais como parte da sua alimentação agora, eles têm, então, efetivamente ali uma linguagem. Qual que é a linguagem? Que o cordeiro seria oferecido em holocausto, até que então eles pudessem apontar para Cristo. Então a Bíblia, ela não apoia o veganismo ao Adão e Eva não comer os animais. E, inclusive, tem uma questão bíblica interessante, que eles não comeram até então Deus dar a ordem, ou pelo menos um relato nós não temos, ali de Noé. Mas um animal foi oferecido em holocausto, ou pelo menos em sacrifício. Olhe comigo, por exemplo, em Gênesis capítulo 4, o texto diz assim, versículo 1, coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim, então disse, adquiri um varão com auxílio do Senhor. Então, Adão e Eva, eles estão fora do Éden, e eles então têm filhos, e olha o que o texto diz, versículo 3, aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor, Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste, agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta. Então, olha só, nós não temos um relato do homem comendo os animais até chegar, então, a Gênesis ali no dilúvio e após dilúvio, mas nós temos um relato de Abel oferecendo um sacrifício ao Senhor, oferecer da gordura, né, oferecer daquilo que ele tinha. Então, o fato de Adão e Eva serem vegetarianos e não veganos, né, dentro dessa filosofia, antes da queda, não prova, né, e não é um fato de que devemos ser vegetarianos. Ao contrário, é para aquele momento
é para aquela situação, né? E uma progressividade da revelação do Senhor. Porém, quando eles saem dali, então eles já têm aquele relacionamento com os animais, inclusive no sentido de oferecer como sacrifício ao Senhor. Muito bom, pastor. É interessante, né, que em nossos dias o veganismo ele se tornou uma luta pela vida, né, como o senhor já bem colocou aqui. E como é que a gente pode conciliar, pastor, esse argumento de que a gente é a favor da criação, que a gente defende a criação, mas a gente continua comendo os bichinhos? Boa pergunta. Veja bem, defender a criação, quer dizer, primeiro, vamos por partes aqui. Primeiro, porque defender a criação, nós continuamos a defendê-la porque ela foi criada por Deus. Então, defender no sentido de que ela tem ali, né, a manifestação também do Senhor, da glória de Deus, como o Salmo 19 diz, só que eu vou defender essa criação dentro de um conceito bíblico. E não simplesmente igualar a vida do homem, né? Hoje nós temos, né, nessa questão, nessa onda de igualar a vida dos animais com a vida do ser humano, né, no sentido até de pets e tudo mais, né, com relações a tratar como filhos, enfim, N questões que pode ser até um outro programa, não vamos entrar nisso agora, né? Mas eu defendo, então, a criação com a autorização dada pelo próprio Criador de que eu posso me alimentar dos animais. Eu não posso ser cruel, mas eu posso me alimentar dos animais. Então, eu defendo o que as Escrituras defendem. Então, como que eu defendo a vida? Né? Eu defendo o bem-estar, enfim, a gente vai falar disso depois de Provérbios, mas, por outro lado, eu tenho uma liberação da parte do próprio Criador que estabeleceu esse relacionamento, dizendo, você pode, eu dou para vocês. É uma autorização da parte do Senhor. Então, até indo para Provérbios 12:10, diz assim, o justo atenta para a vida dos seus animais, mas o coração dos perversos é cruel. Então, maus tratos aos animais, obviamente, né, as Escrituras proíbem isso, nós devemos cuidar dos animais, devemos tratar bem os animais. Né? Isso mostra, o texto fala da justiça do coração daquele que cuida da criação do Senhor. Agora, a causa, né, a questão de cuidar dos animais, não retira o princípio bíblico de que eu posso me utilizar dos animais adequadamente, tanto na minha alimentação, quanto, né, você pega, por exemplo, hoje não tanto mais, né, mas nos interiores você ainda tem pessoas utilizando os animais como um recurso para plantio, né, como tração ali, né, para arar a terra, enfim, vários conceitos. Então, a causa, Lídia, ela tem que ser equilibrada, onde não há igualdade de vida animal com vida humana. O homem carrega a imagem e semelhança de Deus, e isso é diferente. Isso tem que ser visto como diferente. Eu posso reconhecer que o mundo caído que eu vivo não é, obviamente, um retrato de um cuidado animal adequado, né? Porque uma das questões que é falada pelo veganismo é a crueldade que esses animais sofrem para ser abatidos e tudo mais. Então, infelizmente, essa é uma realidade. Isso, né? Agora, existe também a questão de que eu equilibro essa verdade. Então, eu posso, né, falar em relação a isso, né, buscar mais informações, saber qual empresa, enfim, eu posso fazer isso, eu tenho essa liberdade, mas eu não posso quebrar um princípio criacional, onde eu não me alimento e imponho isso na vida de outras pessoas como uma religiosidade, como uma filosofia, no sentido de dizer assim, isso tem que ser feito, não pode ser feito, porque é proibido. Não, a Bíblia não proíbe o comer os animais e nem de usá-los em situações com relação. A Bíblia proíbe de ser cruel com aqueles com os animais que estão ali ao nosso domínio. Então, eu posso reconhecer, né, até chegar assim, no sentido de defesa, né, no sentido de dizer, não, eu amo a criação, eu defendo a criação do Senhor, mas eu não posso igualar o princípio criacional de Deus, do homem com a sua criação, né, com os animais. E tem muita coisa acontecendo, até o pastor Arival brincou outro dia que fala que as pessoas estão trocando filhos por cachorros, nada contra os cachorrinhos, eu amo cachorro, gente, mas assim, é igualar, né, muito bem colocado isso que o senhor E é interessante, falou. Né, eu fiz uma pesquisa esses dias para falar desse tema, né, e é interessante que muito vegano, né, não todos, obviamente, são a favor do aborto. Então, né, tá defende assim a ideia, o corpo é da mulher e ela tem que fazer o que ela quiser. Então, assim, é uma filosofia, quer dizer, eu igualo, os animais não, mas as crianças, né, e aí até um argumento, né, de uma pessoa vegana que eu estava ouvindo nós defendemos vida, não defendemos feto. Nossa! Então, esse é o argumento, né? Então, para dizer assim, porque exatamente era estava defendendo aquilo que eu estou, tentando contrapor aquilo que eu estou falando aqui, ou defender, não a acusação, mas a ideia de, você defende os animais ou você não defende a vida humana? Não, mas
a vida animal é vida, o feto é um feto. Então, assim, não há igualdade, quer dizer, você tem aqui um discurso, né, muito equivocado com relação, e que é completamente contrário à criação. Né? Tanto que Salmo 139, Davi reconhece ali, ainda informe, como vida. Ele reconhece isso, né? Então, assim, isso é interessante, né? Ou seja, há um discurso, mas há uma filosofia equivocada com relação por trás da ideia do veganismo, que não é, como eu disse mais uma vez, só alimentação. Se fosse alimentação, a gente até bateria um papo, mas existe uma ideia, uma filosofia com relação a tornar a vida sagrada, né, num nível completamente equivocado. E como é perigoso, né, pastor? É um vento de doutrina, assim, que se não cuidar, se não estiver conhecendo as Escrituras ou ligada, né, é muito fácil de ser seduzido, né, se a gente não tiver conhecimento da verdade. E agora, puxando por um outro lado, pastor, até que o senhor tocou um ponto aí, o senhor trabalha com aconselhamento bíblico, e eu quero aproveitar o comentário da Thaís aqui, que falou: meu ex-marido era vegano, me obrigava a ser e não deixava tomar remédio ou usar qualquer produto testado em animais ou derivados, dizia que não podíamos compartilhar dos pecados de fazer mal à natureza. O senhor trabalha com aconselhamento. Sim. Isso também acontece muito, né, de pessoas quererem forçar, ou até num relacionamento pode até atrapalhar se a pessoa não souber levar isso, né? Exatamente. Eu acho interessante uma coisa, assim, né, falando especificamente talvez desse caso, ou de tantos outros, né, existe um problema, obviamente, mas existe também um discurso que às vezes eu me questiono em que sentido, né? Você tem ali a questão do veganismo, né? Mas aí, muitas vezes, qual que é a alimentação? Vamos te ensinar a fazer um hambúrguer igual que é o de carne para que você come. Quer dizer, se é uma causa definida no sentido do, olha, eu defendo isso, então eu não vou nem querer uma imagem, porque assim, você não pode montar ao cavalo, você não pode usá-lo, né? Se você não pode ir ao zoológico, você não pode ter nenhuma imagem então faz bem feito, né? Que reflita algum tipo, né, de exploração animal. Então por que eu vou comer um hambúrguer de tal, que remete a uma alimentação não vegana, carnívora, por exemplo, né? Então, assim, existe um discurso, mas também desentoa muito na prática, né? Na prática dessa questão. Então, assim, né, eu fico criando coisas, receitas e tudo mais, que me remetam à minha mente a carne, ao uso da carne, para que eu coma e falo, não é carne, mas então eu estou bem aqui. Então, assim, é mais... Exatamente. Então, né, dentro dessa questão do aconselhamento, né, acredito que seja difícil conviver com uma pessoa, né, nesse sentido vegana e tudo mais. É claro que nós estabelecemos ali princípios bíblicos de convivência com outras pessoas, né? Como eu disse, não é só uma questão alimentar ou de uma dieta restritiva, mas é uma questão, uma filosofia, né? E essa filosofia quer ser imposta, né, sobre a vida de outras pessoas. Então, aí é um problema. Pastor, quero que o senhor comente esse comentário aqui. A Dois Passos de Fé falou: a Bíblia autoriza a comer carne, mas também autoriza a ser vegetariano. A escolha de cada um de acordo com o que achar melhor. Jesus declarou que todos os alimentos são puros. Marcos 7, 18 a 19. Todos os alimentos são puros, tá? Num contexto de que você pode comer tudo mesmo. Não é ideia de pureza nesse sentido de... A minha questão é assim, eu até assisti um vídeo de uma moça cristã que ela é vegetariana. Mas ela coloca assim, eu achei interessante a posição dela. Ela falou assim, olha, eu não sou vegetariana por uma questão ideológica, porque hoje, em vários sites, inclusive na Justiça da Inglaterra, o veganismo ele foi declarado uma questão ideológica. Então, assim, é interessante o quanto que isso vai ganhando. Tá? Agora, são duas coisas diferentes, veganismo e vegetarianismo. Tá? Agora, um cristão pode ser vegetariano, eu não vejo problema nisso. Mas, em que sentido? Veja bem, existem alguns desafios. Primeiro, você vai ser por uma filosofia ou por você entender, por exemplo, falando dessa moça cristã, ela tem intolerância à lactose e outros vários alimentos. Então ela fala assim, olha, para ajudar mais, para manter mais o controle, enfim, eu me tornei vegetariana. Né? Agora, ela é uma vegetariana, mas ela come ovo, por exemplo. Então existe um termo, são vários termos, eu não lembro todos, mas ela come. Então assim, não é por uma filosofia, não é por uma igualdade, né, de vida sagrada, ou até mesmo uma visão panteísta da vida. Ela decidiu por uma questão alimentar, ela quer seguir isso. Eu não vejo problema em que um cristão, ele diz assim, olha, eu não vou comer certo tipo de alimentos. Eu não vejo problema, é uma questão de gosto, uma questão de paladar, enfim, várias coisas. Agora, qual que é o problema? Quando isso é tomado e equiparado ao mesmo nível da nossa fé, muitas vezes nas Escrituras. Então, ele tem que ser
honesto o suficiente para dizer, olha, eu como não porque a Bíblia proíbe, mas porque eu não quero comer. Eu não tenho paladar para isso, ok. Outra coisa, né, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, né, a comunhão dos santos, a comunhão dos crentes tem uma conotação de estar à mesa comendo. Então, assim, você vai ser o cara chato, que não, isso eu não como. Quer dizer, não vamos comer isso daqui porque ele não come. Então, quer dizer, você vai ser minoria ali. Então é interessante, né, porque o que acontece? Existe muitas vezes aquele que não come, o preconceito daquele que come e até mesmo coloca um estigma sobre a vida daquela pessoa. Então, assim, como um cristão, eu vou ter algumas restrições. Eu vou, né, vai comer, vamos reunir, depois vou comer uma pizza. Vamos almoçar na casa de alguém. Chegar lá. Então, assim, tem que ter sabedoria para dizer o quanto que isso vai afetar também a minha comunhão com os santos, a minha vida, né? Então, isso é importante, entender nesse conceito, porque a vida cristã é uma vida de comunhão, é uma vida onde eu interajo. E a comida, é interessante que ela não é só uma questão de saúde, mas ela é uma convenção social. Sim. Então, quando eu chamo alguém para ir na minha casa, o que eu falo? Vamos na minha casa para almoçar, tomar um lanche. Tá? Quer dizer, é um momento de comunhão, né? O Senhor, quando vai tratar o coração de Pedro tinha negado Jesus 3 vezes, e Pedro vê o Senhor lá à beira da praia. Quando Pedro chega, como que o Senhor o recebe? Com um peixinho assado. Que delícia. Então, o que acontece? É a ideia de que, vem cá, você está na minha mesa. Tanto que o retrato da nossa comunhão com o Senhor e tudo mais, é um retrato de banquete. É um retrato onde nós estamos aqueles banquetes. Então, assim, eu não vejo problema no vegetarianismo. Tá. Mas é uma ideologia? O que vai mover o meu coração? Aí isso é uma questão complicada. E isso tem a ver com os outros programas que a gente está falando também, né? A motivação do coração. Exatamente. Tudo lá na raiz a gente consegue descobrir algumas coisas, né? Você vê que nem tudo está no fruto, mas na raiz. Pastor, essa sabedoria na comunhão ali na mesa que o senhor falou tem a ver com a maturidade que o senhor falou lá atrás, né? Exatamente. Quer dizer, a tolerância. Quer dizer, eu não como, mas eu estou julgando aquele que come? Ou é uma escolha, né? E claro, aqueles que comem também devem ter um entendimento. A pessoa optou, né? Eu lembro uma vez que eu fiz uma levemente, muito levemente, uma restrição ao glúten. Eu conheci uma família, inclusive amigaços assim da gente e tal, e eles não comiam glúten. Por uma das razões é porque a filha tem problema com epilepsia e tal. Então eles viram que retirar o glúten ajudava a não ter tantas crises naquele momento da vida deles, naquela época. E eles me explicaram, então eu falei, quero comer glúten. Achei bonito, gostei. Fiz uma restrição, durou, eu não sei quanto tempo durou, acho que foi 3 meses, acho que nem isso, né? Mas eu lembro que eu tinha que me relacionar com as pessoas, é difícil, porque você vai no restaurante, você vai comer um negócio... Quase tudo tem glúten, vai comer um pão, a pessoa é pastor, chega na casa da pessoa, pastor, fiz um pão, não como. Pastor, fiz um bolo, não como. Quer dizer, eu lembro que o deixar a dieta foi, eu falei, gente, tô com vontade de comer, eu gosto muito de pizza, gente. Imagina. Comi pizza, aí eu vi uma receita, que a massa era com brócolis, uma coisa assim. E eu comi, falei, que decepção. Aí eu lembro que eu estava aqui na IPP, quinta-feira, um dia, cheguei em casa, já faz um tempo, cheguei em casa, abri a porta assim, falei, Luana, eu preciso de uma pizza com glúten. Agora tu vê que tristeza quem não pode comer, né? Exatamente. Então, assim, e lidar hoje com todas as situações, né? Hoje também, o cardápio, né? Alimentar, você tem N coisas que você pode fazer. Essa família fazia várias coisas e tudo mais. Acho que eles deixaram também Tomara. Exatamente. Mas o que acontece? Existe aquela convenção. Então, foi um momento, inclusive, interessante, né? Aconteceram coisas legais, como existe realmente a questão do processo inflamatório do corpo, enfim, todas essas questões. Mas, para mim, por exemplo, a alimentação, ela é uma questão de comunhão. Sim. Então, eu vou para casa de uma pessoa, olha, eu vou, mas eu não como isso. Quer dizer... É estranho, difícil, né? É difícil. Dá uma quebrada na comunhão ali, exatamente. Né? Eu acho que dá uma quebrada. Que interessante. Nossa, eu fiquei pensando no glúten. Fiquei pensando em amigos que não podem comer glúten. Como é difícil, como tem que se adaptar. Exatamente. E tem que ter sabedoria nisso também, né, pastor? Né, muitas vezes, por causa da saúde, né? A pessoa não pode, porque ela tem... Né, um problema, porque gera uma alergia, enfim, tudo mais. Não é uma invenção, não é inventar moda. Não é uma ideologia, né? É como eu inventei moda. Muito obrigado, viu, gente? Não estou inventando moda. Boa. Mas é uma questão, né?
que está por trás aí do veganismo é uma ideologia que o cristão, obviamente, não pode abraçar. Boa, muito boa. Pastor, tá muito bom o assunto, tem muitas perguntas boas também aqui. Daqui a pouco eu vou fazer a pergunta que está aqui, mas eu quero antes falar do Polo EAD Pinheiros do Mackenzie, que está acontecendo aqui, está um sucesso. E a Tainá trouxe recado para a gente. Vamos lá assistir o que a Tainá trouxe para a gente do Polo EAD Pinheiros. Olá! Eu tenho um recado muito especial para você que quer investir no seu futuro e garantir vaga no mercado de trabalho. Você já pode cursar sua graduação ou pós-graduação à distância numa das melhores universidades do país, o Mackenzie, aqui mesmo em Pinheiros, fazendo sua matrícula o quanto antes no nosso polo de ensino à distância. Estudando com a gente, você ainda colabora com as obras missionárias da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, já que todo o lucro vai para os projetos da nossa junta missionária. São 14 cursos de graduação com mensalidades de apenas R$ 460 para as licenciaturas em Filosofia, Letras, Matemática, História e Pedagogia. Além disso, tem as graduações de Tecnologia nas áreas de Empreendedorismo e Novos Negócios, Jogos Digitais, Gestão de Recursos Humanos, Gestão Comercial, Gestão Financeira, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Marketing, Logística e Processos Gerenciais. As inscrições para o processo seletivo ficam abertas até o próximo dia 30 de junho. E para você que quer fazer a melhor pós-graduação do mercado, nós oferecemos aqui no nosso polo de EAD 27 cursos diferentes, nas áreas de Direito, Educação, Economia, Gestão, Neurociência e Liderança. As matrículas estão abertas e as mensalidades custam só R$ 599. Garanta sua vaga usando o voucher Polo Pinheiros. A relação completa dos cursos e todas as informações estão no site mackenzie.br/EAD. Venha estudar com a gente no Polo EAD Pinheiros do Mackenzie. E não se esqueça, fazendo isso você garante formação de qualidade e ainda colabora com as obras missionárias da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Muito bom, Tainá, oportunidade excelente para quem quer estudar Polo EAD Pinheiros. Acessa aí, não perde essa oportunidade, que esses cursos são muito bons, excelente qualidade. Vamos voltar lá a falar de veganismo. Pastor, muitos países tratam animais como deuses, né? A gente vê aí a vaca na Índia, enfim. Quando a gente abraça uma causa dessa, começa a defender o veganismo, nós estamos idolatrando também? Está sendo um tipo de idolatria? A grande ideia, né, que é declarado por muitos veganos, que o veganismo, inclusive alguns deles, e muitos deles são ateus, né, você não tem, né, às vezes, ligado uma questão especificamente religiosa, né, quer dizer, nós somos de uma religião e não comemos. Porém, existem algumas questões que têm que ser observadas. Primeiro, a questão do evolucionismo. Uhum. Então, essa ideia da igualdade da vida humana está relacionada com uma visão do evolucionismo. Então, muitos deles, ou talvez a maioria, o próprio site, né, da Sociedade Vegana é evolucionista. Então, o que acontece? Não tem propriamente uma religião, mas tem uma filosofia que lida, que cria, que molda a forma como eu devo pensar a respeito de animais e aí tratar. Então, e de certa forma, se torna assim uma idolatria aos animais. Sim. Por quê? Porque eu não como aquele animal, porque aquele animal é tão pessoa, porque qual que é a ideia? A ideia, basicamente, é o seguinte, na ideia evolucionista, eu sou um animal, na ideia evolucionista, eu sou um animal, ele é um animal, então nós somos iguais, a vida é sagrada igualmente. Quer dizer, isso é um equívoco, né, na interpretação bíblica. A Bíblia fala sobre criacionismo e ponto. Né, não tem nem que discutir a respeito disso aqui nesse momento, mas traz a conotação da idolatria. Né, então, né, não é especificamente, sou dessa religião, mas lida, assim, né, com a questão de ter ali o animal. Né? Por exemplo, às vezes até... Eu estava vendo um vídeo de um vegano, né, inclusive muito conhecido no Brasil, e ele fala sobre que você chega uma barata, né, você diz assim, você mata a barata? Ele falou, não, eu faço com que ela saia de casa, eu crio um jeito dela sair de casa. Faz um carinho da barata, vai, então, amiguinha. Assim,
quer dizer, é fora da realidade, né? E aí ele né, equipara um gato com uma barata, que a gente não tem como. Um gato fala, se chegar um gato na sua casa, você faz o que com o gato? Né? Você pede para ele ir embora, uma coisa assim faz. Se chegar uma barata, você tem que pedir para a barata ir embora. Então, assim, é uma ideia, né, uma concepção com relação aos animais que chega num nível de idolatria. Sim. Né, de idolatria. Pastor, eu estava pensando aqui no curso Perspectivas, a gente fez, né? Tem um lugar que tem a cobra como Deus. Quando a cobra chega em casa, eles fazem festa e deixam a cobra entrar, porque Sim. Deus está entrando na casa delas. Olha como a gente tem que ter sabedoria como cristãos, né? E isso advém de uma filosofia panteísta, né? Deus está na cobra, Deus está na vaca, Deus está... Quer dizer, é um Deus. E apesar de não ter ligação direta, né, ou especificamente a maioria deles se falam, né, são ateus, por exemplo, mas essa ideia da vida, né, que a vida para eles é o Deus deles. É o Deus. A vida sagrada. Então a vida é o quê? A vida está ali no animal, então eu não posso matar aquele animal. E aí tem que as plantas também são seres vivos, né? Pois é, mas, enfim, é verdade. Boa. Pastor, mas é interessante, saindo um pouquinho do veganismo para a missão, como um missionário tem que ter sabedoria, né? Exatamente. Porque tem que levar Cristo para essas pessoas também, tem que ter sabedoria, maturidade espiritual aí. E pastor, mas vamos lá, resumindo, para a gente deixar bem claro assim, o cristão, ele pode ser vegano? Ah, não pode. Não pode! Ai, não deve. Ai, me conta. Não deve, né? Bom, você como um cristão que quer ser vegano, você tem que ter algumas coisas na sua mente. Primeiro, tá? Você vai igualar a vida ao próprio Deus. Quer dizer, você vai ter que olhar para um animal da mesma forma que você olha para um ser humano. Quer dizer, você tem que dizer em que sentido é igual. Quer dizer, você vai ter que quebrar um princípio bíblico. Ponto. Então, assim, vai ter que... essa parte da Bíblia aqui não serve para mim. É daqui, quer dizer, enfim, difícil, né? Então, assim, você vai ter que conceber uma crença ou uma ideia evolucionista de igualar a vida e dizer, quer dizer, isso cabe para a vida de um cristão? Eu falei assim, não deve, mas eu quero trazer algumas reflexões. Né? Então, assim, você vai fazer isso? Na vida de comunhão, como é que você vai lidar com os irmãos? Quer dizer, aquele que come carne vai ser o seu inimigo, se ele comer? Ou você vai olhar e vai dizer, não, é uma questão pessoal. Outra coisa, você vai parar de tomar vacina e vai parar de tomar remédio? Porque para mim, isso aí desentoa. Por exemplo, nós estamos no meio de uma pandemia. Eu não sei se você sabe, mas todas as vacinas no teste 2, são 3 testes, né, passam por 3 fases. Na fase 2, são testadas em animais. Você não vai tomar vacina. Quer dizer, a pergunta é os veganos, né, talvez alguns não, mas hoje eles não vão tomar vacina contra a Covid, que é testado em animal. Já sobrou muita vacina aí, se fosse assim, né? Você entendeu? Então, assim... são coisas que nós aderimos, ou que pessoas aderem, mas elas não pensam na complexidade que isso é. É bonito o discurso, por quê? Porque se torna muito ideológico, aquela ideia, não, eu amo... É muito lindo o discurso, mas na prática está deixando de... Né, tanto que o site vegano, né, o site oficial do veganismo, fala, dentro da possibilidade. Quer dizer, não, espera aí, se é vida... Ou é ou não é? Ou é ou não é. Ou faço ou não faço. Então, assim, não vou tomar vacina, então. Você entende? Então, assim... Primeiro conceito, como que você vai lidar com os princípios bíblicos? Você vai ter que ficar... Né, por exemplo, eu assisti um vídeo de um vegano tentando interpretar as escrituras dizendo assim, Deus deu o homem para dominar, mas você já pensou num rei que domina com crueldade? Então, eles não eram para... Jesus não comeu os animais porque... Quer dizer, assim, você vai ter que entrar para uma hermenêutica complicada. E isso vai gerar outras questões, né? Segundo, socialmente. Você vai viver socialmente como? No contexto de igreja, no contexto de comunhão. Terceiro, como que você vai lidar com a sua consciência? Você defende os animais, nesse sentido, né, no sentido ideológico, mas você vai tomar a vacina, então você vai ter que criar um mundo para você. Então, assim, é interessante, Lídia, né? Porque Paulo fala lá em Romanos 14 sobre consciência. Então, se eu faço alguma coisa, quer dizer, se eu vou defender uma causa, mas eu tomo uma vacina que foi testada em animais, peraí, como é que vai ficar minha consciência? Mas aqui pode, porque é uma questão da vida. Mas peraí, a vida não é igual entre animal e homem? Agora, por que numa questão de tomar vacina ou não, a sua vida é mais importante do que do animal? Tem que ser coerente na defesa. Você entende? Tem que ser coerente na defesa. Vou comer alimentos, tá? Então, como é que você vai trazer imagem de alimentos que são testados em animais, que são... Né, tem ali um hambúrguer, um Mac, alguma coisa, enfim.
Então, assim, é uma questão que envolve coerência, que envolve essas questões. Não é só um estilo de vida, é uma questão de fé, uma questão de se colocar em uma ideologia. Então, nesse sentido, particularmente, eu não vejo que o cristão deva ser vegano. Né? E aí entra, obviamente, aquelas outras questões. Talvez ele tenha restrições alimentares, enfim, isso é um outro discurso, é uma questão de saúde. Nós estamos falando aqui de uma questão de ideologia, que hoje se tornou uma questão, né, da ideologia. Hoje se levanta, inclusive, por mais que os veganos digam que não, né, as pautas deles são muito parecidas com pautas políticas que defendem aborto, enfim, por mais que não estou generalizando. Sim. Mas se leva para um conceito assim. Então, eu acredito que biblicamente não dá para ser vegano. Eu concordo com o senhor. Veja bem, não é só por uma questão de não se alimentar dos animais. Sim, não é essa a discussão final, a discussão é que existe uma ideologia, né? Exatamente. Certeza. Existe um ensinamento por trás disso, existe uma influência, né, por trás disso. E se não souber, tem muito cristão sendo levado por isso. É uma preocupação muito grande. Por isso que a gente fala, a gente traz esses assuntos aqui. Pastor, o apóstolo Paulo, a gente já falou dele, ele falou que ele não comeria carne para não escandalizar os irmãos. Eu queria que o senhor explicasse o contexto que essa passagem foi falada e também como que a gente pode trazer para os nossos dias de hoje essa aplicação. Tá, na prática, basicamente é o seguinte, o apóstolo Paulo fala disso num contexto onde ele vai se adequar para não ferir a consciência daqueles irmãos. Não quer dizer que Paulo fez uma restrição alimentar ou era vegano. Então, por exemplo, uma vez eu viajei para Manaus. Fui conhecer Manaus e tudo mais, e fui para o interior de Manaus, Manacapuru, quem é de Manaus, aí um abraço aos irmãos de Manaus, um lugar fantástico assim. E eu fui para o interior de Manaus e me fizeram uma caça para comer. Uau! E aí eu perguntei o que é, ele falou, não vou falar, é surpresa. Ai, meu Deus, que delícia! E aí o que aconteceu? Eu comi, por quê? Porque, né, os irmãos fizeram com carinho, quer dizer, eu não sabia, mas eu vou comer. Quer dizer, eu me adequei à realidade deles. Não, e foi até bom que você não sabia o que era, né? Até ajudou. Agora, por outro lado, eu chego numa casa onde as pessoas não comem carne, são vegetarianas, ou às vezes até são veganas, né? Eu não vou chegar ali e vou dizer, não vou comer isso não, porque não tem carne, aqui é tudo feito sem carne. Não, eu vou fazer o quê? Eu vou criar um diálogo com aquelas pessoas. Então, o apóstolo Paulo está dizendo que no contexto, né, da fé desses irmãos que estavam ainda em maturidade, ele não faz para não ferir a consciência. E que tipo de carne que é essa? Não é qualquer carne, é carne oferecida aos ídolos. Então ele não come essa carne para não ferir a consciência daquele que acha que de alguma forma o ídolo vai ter uma influência na alimentação, na carne e tudo mais. Então perceba que o cuidado do apóstolo Paulo não é a alimentação, mas é com o coração de irmãos e irmãs que poderiam ser feridos, mas que depois eles vão crescer e amadurecer naquilo para que eles não ajam mais assim. Que interessante, hoje em dia acontecem tantas guerras, né? O que acontece hoje, Romanos 14:3, né, nos ensina que aquele que come, o que a gente leu antes, que aquele que come não deve desprezar o que não come, a gente já falou aqui, né? E a gente deve respeitar os hábitos alimentares, pastor, que são diferentes dos nossos, a fim de dar uma guerra entre vegetarianos e veganos, assim, e aqueles que optaram por comer carne, a fim de terminar a guerra. O problema é que a ideia, né, por isso que eu falo ideologia, tá? Obviamente que nem todos são intolerantes, mas você tem um discurso muito intolerante do outro lado. Dá um fim. Então, às vezes fala, o cristão é intolerante, mas você tem porque, veja bem, na história da intolerância, né, o que é, o D.A. Carson fala muito a respeito disso. Antigamente, o que era ser intolerante? Ser tolerante. O que era ser tolerante? A tolerância antes era assim, olha, dando a ideia do veganismo, tá? Supondo aqui, dando um exemplo. Olha, eu como carne, aquela pessoa não come, enfim. Existem posições diferentes. Então, antigamente, a tolerância era a concepção de saber que existe posições diferentes, mas que eu não vou me adequar a elas, eu não vou tomá-las como verdade, porque eu sigo a palavra de Deus. Então, essa é a ideia. Só que hoje, com o discurso, o que aconteceu? A tolerância pedida por esses grupos e por muitos outros você não só tem que aceitar, mas você tem que aceitar como verdade. Isso. E aí é um problema. Então, assim, vai ter guerra sempre. Em que sentido? No sentido de que o cristão, ele vai ter que se posicionar biblicamente. Ele não vai ofender, ele não vai brigar. Como eu falei, num contexto eu vou chegar e vou dizer assim, você não está comendo, tudo bem, eu não vou comer. A gente vai para um restaurante junto, meu amigo é
vegano, não conhece a Cristo, ou até conhece, mas está aí nos ventos da vida, aí, da doutrina. Talvez por amor a ele, para ganhar aquele coração, eu não vou. Mas eu não vou assumir aquilo como verdade. Sim. Porque a verdade está na palavra. A verdade não só está, mas é a palavra de Deus. Tanto que Jesus diz, né, sobre a verdade, não só no sentido de adjetivo, mas de nomear a verdade como a verdade do Senhor. Então, o que acontece? Eu devo ter, obviamente, um discurso de amor, de graça, enfim, só que eu também tenho que entender que eu não posso me adequar ao ponto de assumir aquilo como verdade. O apóstolo Paulo não fez isso, ele continuou ensinando sobre, inclusive, comer carne, inclusive ensinou sobre comer os alimentos e chamou aqueles irmãos, mais uma vez, de débeis na fé, não menosprezando eles, mas entendendo que eles estavam num processo, que todo cristão tem. Que é real, né? Que é real. É uma confrontação realista, né, pastor? E é chato, às vezes, porque o próprio fato de você se posicionar, você pode ficar caladinho ali, se posicionar com a verdade que você acredita, mas incomoda, né, pastor? E surgem essas guerras e querendo forçar. Acaba que aquilo que os veganistas pregam, por exemplo, acaba sendo o contrário do que eles mesmos dizem, né? Tipo, da paz, do cuidado com o próximo, porque não há um respeito, muitas vezes, com os cristãos, né? Pela opção de comer carne, né? Não há respeito com a vida, né? Com a vida, exatamente. Vida, por exemplo, feto não é vida, quer dizer... Não, é isso. Veja bem, uma coisa muito importante, não estou dizendo que todos os veganos Sim. apoiam essa pauta, tá? Mas está na filosofia muitas deles. coisas ligadas ali sobre pautas que estão veganos defendendo como, por exemplo, que seja que seja dois, mas espera aí, não é contrário, você defende a vida e defende, né, o aborto, quer dizer, como funciona isso, né? Então, assim, é uma situação complicada. Agora, devemos ter um olhar de misericórdia, de graça, um olhar de amor, né? Claro, levando as escrituras e tirando, né, como que se corrige isso, como que se evangeliza, talvez, isso. A ideia de mostrar que Deus, o Criador, ele estabelece princípios. Inclusive, ele está se igualando a um animal, mas o Senhor o criou de uma forma, né, completamente diferente. Soprou o fôlego em suas narinas, o formou com as suas mãos, a ideia de tornar ali a criação do homem como algo singular, né, feita pelo próprio Senhor. Então tem várias coisas que podem ser ensinadas. E a gente não pode esquecer, né, pastor, que mesmo muitas vezes sendo agredido com as nossas opções, né, das nossas escolhas, a gente sempre tem uma oportunidade de evangelizar também, Exatamente. né? Sempre uma oportunidade. A misericórdia, né? A Paulo misericórdia. usou de misericórdia. É verdade, é verdade. Pastor, uma mensagem final sobre tudo isso que a gente falou, para o senhor deixar para quem está assistindo, quem vai assistir futuramente, sobre veganismo, sobre o que a gente falou aqui nessa manhã, por favor. Claro. Bom, minha mensagem para você é a seguinte: como um cristão, sabe, procure diligentemente aquilo que Esdras fala em 7:10. Ele dispôs o coração a buscar a lei, a viver a lei e a ensinar a lei. Então, como um cristão, às vezes os discursos que estão ao nosso redor, eles são muito atraentes, né? Mas eu defendo a vida, eu defendo isso daqui, eu defendo... Mas o que as escrituras dizem a respeito disso? O que é a palavra de Deus? Então, como um cristão, antes de aderir uma pauta, antes de você lutar por uma causa, vá até as escrituras, faça a pergunta básica: o que Deus diz a respeito desse assunto? Muitos dos assuntos que nós falamos aqui, inclusive, não vão estar diretamente nas escrituras. Você não vê, por exemplo, esse assunto aqui diretamente, mas você vê princípios na palavra que norteiam e que devem nortear a visão do cristão sobre qualquer coisa nesse mundo. A Bíblia tem todas as respostas que nós precisamos. E também cuidado, né, com os ventos de doutrinas, de ensinos, mesmo que não tenha um tom religioso, um ar religioso, ou de religiosidade mais especificamente, você percebe que existem coisas ali como de evolucionismo, né, panteísmo e paganismo, então várias coisas. Então é importante você avaliar e também lidar com amor com pessoas que talvez sejam veganas ou que você conviva, em pessoas que defendem, né, ferozmente certas causas. Devemos ter o princípio da misericórdia, de assumir uma posição com relação à verdade, mas de amar essas pessoas pregando o evangelho para elas e talvez não entrar, aquilo que Paulo fala a Timóteo, em discussões vãs, que vai muito mais criar conflitos do que benefícios. Então, chegou o momento, você percebeu que é mais uma discussão do que um elucidar dos temas, ore por essa pessoa, peça ao Espírito de Deus que a convença com relação às suas convicções, para que ela, acima de tudo, possa conhecer a Cristo.
Amém, amém. Que preciosidade esse programa, pastor. Eu acho que são verdades que têm que ser ditas, têm que ser faladas e refletidas, né? Que isso possa fazer, que esse programa possa fazer diferença na vida de muitas pessoas. Já fez na minha, já deu eu tive um monte de conhecimento aqui adquirido essa manhã, e obrigada mesmo pelo senhor se dispor a vir aqui, a responder esse tema que não é fácil lidar, né? Muitas pessoas não querem falar sobre isso, porque não querem causar polêmica. Eu acho muito importante falar, quero te agradecer em nome do Manhã IPP, em nome da IPP-TV, pela sua colaboração fenomenal de sempre, que graças a Deus, pelo que ele tem te usado também. Muito obrigada, pastor. Eu agradeço a Lídia, agradeço aos irmãos, agradeço a você também de casa, que sempre acompanha, apoia, que sempre ora pela nossa vida. Que Deus continue te abençoando e sigamos falando da verdade, vivendo a verdade. Em amor. Em amor. Amém, amém. Oh, coisa boa, muito bom, gente. E é isso aí, o programa vai rápido, corre rápido, mas hoje tem gente de aniversário. Vamos ver quem está de aniversário hoje? Parabéns para Ana Maria Zeckman, para o Haroldo Malheiros, o Israel Alves, a Luciene Martins, a Marinalva Cavalcante e o Ricardo Santos. Que Deus abençoe você, que seja um dia de comemoração pelo que o Senhor fez, faz e fará na sua vida. Que Deus te abençoe muito, receba o nosso abraço com carinho. E também, gente, tem mais, tem Charles Veiga, né? Você que está aí passando pela pandemia, não deu tempo de cuidar, não consegue fazer sozinho. O Charles, ele presta um serviço que você pode contar, pode ligar e agendar com ele mesmo, tá bom? O Charles Veiga é um cabeleireiro visagista com mais de 30 anos de experiência, formado em Londres, Paris e Dallas. E ele personaliza o visual dentro das suas características, fazendo você ter um estilo único. E enquanto o salão não abre as suas portas, você pode agendar diretamente com ele mesmo, é isso mesmo, pelo WhatsApp 011 981 589-181. Charles Veiga, vou repetir. 011 São Paulo 981-589-181. Liga, manda o seu recado e agenda. Eu tenho certeza que você vai amar. E a dica de livro de hoje, para não deixar sem, né? Comer ou não comer, da Maria Cecília Alfano. A nossa cultura, ela valoriza a magreza e admira as pessoas que têm força de vontade para deixar de comer, né? As revistas femininas sempre trazem a última dieta da moda e na página seguinte uma reportagem com as melhores receitas de sobremesa, com chocolate creme, né? Aquela coisa. A Bíblia tem alguma coisa a dizer sobre comida? Tem sim. Nesse livro, a autora traz considerações equilibradas e biblicamente enraizadas acerca do tema. Ela começa afirmando que o alimento é provisão de Deus, já a alimentação é nossa responsabilidade. Dica preciosa de livro hoje, comer ou não comer. Dica para você. É isso aí, gente. A gente fica por aqui. Manhã IPP agradecendo a sua companhia, espero que você tenha gostado e amanhã a gente está de volta com mais A Bíblia Fala. E eu espero por você, obrigado pela sua companhia e até amanhã.